Prezados alunos, eu resolvi gravar esse vídeo, um conjunto de vídeos, na verdade, para dar algumas instruções aí no Software Fusion, né, sobre como criar componentes de biblioteca, para o esquemático, né, então símbolos, perímetros, pacotes e os componentes no Software Fusion, né, usando o trabalho final da nossa disciplina. Eu já passei para vocês o link, né, sobre como baixar o Fusion, só lembrando aqui rapidamente, né, o que é dito no vídeo, então, do link que eu passei. Você entra na página do Fusion, aqui está em inglês, vou clicar aqui em Education, né, e depois, então você tem a versão para estudante, para educadores e para TI, né. Na versão para estudantes, existe uma aba aqui para uma versão utilizada em disciplinas, né? Então, se o estudante é convidado por um professor, mas a opção um é a que você quer aqui, tá? Então, selecionar o produto, tá? Então, estou em Fusion Education, ou Fusion Estudantes, acho que seria em português, no site em português. Então, você é direcionado para escolher qual software que você quer baixar, né? Da Autodesk, então o Fusion, selecionar. E aí, por fim, você vai cair nessa página aqui, né? Você tem que preencher o seu endereço de e-mail duas vezes. Recomendo utilizar o e-mail institucional. Você vai ter que especificar a instituição de ensino e vai ter uma etapa de verificação, né? Suponho, se for igual à versão para educadores, né? E fornecer algum documento funcional aí, né, de professor. Eu acredito, da conversa aí com alunos que baixaram, que vocês vão ter que fornecer o atestado de matrícula ou histórico, enfim, tá? Mas com isso você baixa o software, a licença é renovável a cada ano, né? Você não pode usar para fins comerciais, mas é uma licença que você pode usar para fazer essencialmente tudo que a gente vai precisar. Bom, então essa é a tela principal do software, tá? Que você utilizaria se você fosse fazer, por exemplo, algum design mecânico para impressão 3D, né? E fresa, torno, etc. Mas a gente vai estar usando as interfaces de eletrônica, né? Tanto para fazer design de placa quanto para criar componentes de biblioteca que a gente vai tratar daqui a pouquinho. O primeiro passo que é recomendado é você criar projetos, né, e pastas específicas para você guardar os seus componentes de biblioteca e os seus primeiros designs, talvez, né? Então, se você for nessa aba aqui, né, para mostrar painel de dados, né, Data Panel, você tem aqui um conjunto de projetos, bibliotecas, e aí é interessante você criar um lugar, né, um projeto que na verdade vai ser onde você pode colocar seus componentes de biblioteca. Então você pode chamar de biblioteca ou library, o que seja aqui, tá? Que é algum projeto onde você vai colocar ali as suas bibliotecas, tanto aqui você criar, né? Às vezes para um determinado projeto ou para os seus projetos, você quer ter um conjunto de componentes ali que você mais usa, né? Ou associar a um determinado design ali, você guardar todos os componentes de uma biblioteca. Então, aqui a ideia é que você consegue colocar várias bibliotecas aqui dentro, né? Além disso, dentro dessa pasta, é interessante você ter uma subpasta aqui para você colocar os arquivos do modelo 3D, né, dos objetos que você eventualmente vai ter que criar. Esses arquivos você pode baixar da rede, né? Então tem sites de compartilhamento aí onde as pessoas compartilham modelos 3D. Isso existe aí para modelos 3D de coisas para impressão, impressora 3D, mas aqui também é o caso, né? Então normalmente a gente utiliza arquivos .step, acho que dá para usar arquivos com outra extensão, e daí você pode nomear isso, sei lá, né? Modelos 3D ou algo assim, né? Vou botar assim, em inglês, já que eu comecei em inglês. Então, 3D Models, qualquer coisa desse tipo aí, tá? Uma
última coisa, né, é você criar uma pasta para criar um projeto, na verdade, né, para você colocar os seus designs básicos aí quando você está iniciando, né? Então eu vou chamar isso aqui de designs. Eu estou seguindo bem o que o pessoal no, no vídeo da Fusion faz. Vamos criar essa pasta aqui. Eu estou pinando elas aqui no topo, tá? Então estou guardando elas, né? Aqui em cima, mas é isso daí. Daí a gente pode voltar aqui para a janela principal, mas você sempre pode voltar, né, para cá para ver os seus projetos, alterar os arquivos. Bom, então dando continuidade aqui, vamos criar uma biblioteca. Então eu vou aqui em New Electronics Library, tá? No Fusion, e a gente salva isso aqui dentro da pasta bibliotecas que a gente tinha já criado, tá? Como eu estou nela, né? Eu estava. Não, foi a última pasta que eu abri, ela já abriu aqui, mas daí você tem que tomar cuidado de colocar, porque note que a gente criou também essa pasta, esse projeto, né? Designs, modelos 3D e tal. Então, vou, vou chamar isso aqui de Library 1, ok? Só para dar um exemplo aqui. E aí, né? A ideia é que na biblioteca você vai ter todos os seus componentes, a gente vai passo a passo aqui cobrir cada uma das etapas para criar um componente, mas basicamente você precisa de um símbolo que vai no esquemático do circuito, né? Então, no esquemático aqui você tem que ter, sei lá, um símbolo para essa válvula, para o resistor, o conector. Vamos criar um símbolo para um conector, um jack de áudio mono, né? Acho que o modelo chama J10. Mas você tem que ter o símbolo para colocar isso no esquemático. Depois você tem que ter o perímetro, tá? Que é mais ou menos o formato, né? A geometria que vai definir como é que aquele componente vai ficar assentado, né? Em cima da placa de circuito impresso. Então vão ser delineados ali os tamanhos dos pads, da máscara de solda, né? As anotações, né? A parte de serigrafia, isso tudo vai ficar claro, tá? E depois você tem um modelo 3D que ele chama de package aqui, né? Pacote. No final é possível criar, né? A etapa final é você criar uma, um modelo tridimensional da placa de PCB. A gente vai ver isso mais para frente, né? E nesse modelo você consegue uma versão virtual, tá, de cada componente. Então, se você pode desenhar esse componente, como eu disse, né, importar isso no site do fabricante, às vezes eles fornecem esse tipo de coisa, com as geometrias, né, corretas, tal. Mas a ideia é que você tem essas três coisas, né, o símbolo que vai no esquemático de circuito, a pegada, que é como se fosse o tamanho dos pads, né, todas as anotações ali, e o modelo 3D. O passo final é você linkar essas três coisas e criar um componente, tá? Então, essa primeira coisa aqui, primeiro ícone aqui é um componente, mas vamos fazer uma coisa por vez e vai ficando claro o que é cada coisa, para quem nunca viu isso antes, né? Então, vamos criar um, um símbolo, tá? E eu vou chamar isso aqui de Jack J10 Mono. Tá? Porque, né, você pode. É um conector de áudio, ele pode ser estéreo, né? Então o sinal dos dois ouvidos, ou mono, só um sinal. E o formato aqui é para você utilizar com o pino P10, né? Então J10. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é desenhar esse carinha aqui, né? Antes de começar a desenhar, vamos falar sobre a grade aqui. O Fusion usa o sistema, né, em polegadas aqui. Eu gosto de mudar para milímetros, né, sistema métrico, mas é interessante você manter as dimensões,
que vem por padrão aqui no esquemático, tá? No símbolo de esquemático. Porque todos os símbolos da Fusion elas são feitos nessa grade, né? E você vê que em milímetros, né? 2,54 milímetros é um décimo de polegada, né? Polegada é 2,54 centímetros. Então a grade é feita em cima dessas dimensões, né? Então polegadas e mils, né? E é interessante não mudar, tá? Essas, então é o espaçamento da grade aqui, tá? E aí você tem uma divisão principal, né? Que você consegue acessar aqui e depois apertando a tecla Alt, né? Você consegue definir aqui. Poderia eu mesmo digitar aqui, né? Metade de 2,54 ou um quinto ou o que seja. É como se você tivesse uma subgrade. Nesse caso aqui ela está 10 vezes menor, né? E você pode optar por deixar a grade visível ou deixar visível e isso daqui. Aí, o símbolo do componente, o jack que eu escolhi aqui para usar, tem mais de um, tá? Para essa finalidade. Ele é Aqui nós temos as dimensões na hora de fazer o perímetro e juntar isso também com o pacote. Essas dimensões talvez vão ser úteis, mas enfim, né? O plug aqui do, sei lá, o cabo de instrumento, o cabo de guitarra, ele entra nesse cara. Esse cara aqui que a gente quer fazer. Eu escolhi esse modelo. Ele essencialmente tem 4 terminais, tá? Os outros dois aqui dá para ver na parte de baixo, né? Então nessa primeira imagem eles estão lá para trás. E daí, basicamente, assim, é um plug mono, né? Então você vai ter a ponta, né? E, o, e essa parte mais atrás aqui, em inglês seria tip e sleeve, né? Então esse condutor da ponta é o tip e aqui atrás o sleeve fica nessa parte aqui. Respectivamente, esses dois metais aqui, quando o pino entrar, né, esse carinha aqui vai se conectar nesse condutor aqui. Na verdade, ele vai levantar essa haste metálica aqui em cima, né, mas vai fechar contato com ela. E a parte do sleeve aqui vai levantar essa haste metálica aqui da frente. Imagina que esse pino está virado entrando aqui, né? Então, quando ele encaixa, essas duas hastes levantam e fecham o contato, tá? E daí, só que quando o pino não está enfiado, né, a ideia é que o contato seja fechado com outros condutores, né, que seriam esse cara e esse cara aqui, né, no caso da ponta e do sleeve, né, do tip e do sleeve, quando o cabo não está enfiado, o conector, você consegue fechar esse contato aqui. E se você aterrar esse terminal e esse terminal, então você garante que quando o instrumento não está conectado, os dois terminais aí que tem o sinal, né, imagina que isso é uma entrada, sei lá, de áudio, né, eles estão diretamente ligados ao terra. Então a ideia é evitar ruído, né, no sistema de áudio. O cabo mono, então uma forma de usar ele, né, acho que na maioria dos circuitos que a gente passou ali seria para você entrar com um sinal de terminação única, então o sinal de fato estaria conectado ao chip aqui, né, e o sleeve estaria aterrado. Isso seria essencialmente um esquema desbalanceado. Você poderia ter algo balanceado, mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Então, mas no esquema de terminação única, então o sinal de tensão estaria aqui no chip e o sleeve estaria aterrado também, tá? Então a gente vai aterrar, se a gente for usar isso aqui no circuito, né? Tudo depende da aplicação, mas a ideia então é essa: a gente tem que desenhar o símbolo do circuito para isso aqui, né? O componente real é esse carinha aqui, tá? Que a gente quer colocar ele em cima da placa, então vai ter que ter pads, né? Na placa, e esses pads e toda a representação gráfica ali do desenho, né? Que vai em volta ali na camada de serigrafia e tudo mais, vão fazer parte do perímetro. Isso vai ficar claro mais para frente. Vamos lá. Esse cara tem diferentes formas de representar ele esquemático. Então, se você olhar para essa, por exemplo, para esse onde está escrito Brilliant aqui, esse conector de cima, tá? Ele seria o equivalente no esquemático, tá? Né, esse componente aqui, que representaria ele. E a ideia é que esse terminalzinho aqui com o triângulo, né, com essa parte dobrada, é o chip. O sleeve vai estar conectado nesse retângulo aqui, nesse terminal de baixo.
E esses dois terminais com setinha, né, aqui no meio, eles representam essas duas hastes que eu falei que elas ficam conectadas no tip e no sleeve, né, do lado posterior aqui, que a gente não consegue ver. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, se olhar para esse cara aqui embaixo, né, o sleeve está conectado ao terra, lá embaixo, né? Então, esse cara, isso aqui está lá no terra. A ponta, né, o tip do conector, ele é a entrada do sinal de áudio, que ele vai para a primeira válvula, que vai ser o primeiro estágio de amplificação, né? Circuito exemplo aqui, né? Você tem estágios em cascata aqui, mas a ponta é isso. E daí, só que quando o conector não está encaixado aqui, né? A ideia é que esse tip, né, que é esse formatinho aqui, ele fica curto-circuitado com o terra, por causa desse terminal com a setinha. E o sleeve também fica curto-circuito. Bom, nesse caso aqui é terminação única, né? Então já está ligado ao terra, mas imagina que não fosse terminação única, então esse terminal da setinha, tá? É o que estaria ligando é, esse cara ao terra quando o plug não está conectado. Essencialmente, né, para essa aplicação, é assim que funciona. Então, veja, né, são quatro terminais, quatro bolinhas aqui, né, representando essas quatro. Então, como eu falei, né, o de cima é o tip, seria esse conector metálico aqui que vai conectar a ponta quando você encaixar o cabo. O sleeve, né, seria esse cara aqui, aí seria esse cara aqui mais de baixo, no símbolo, nesse símbolo de esquemático. E os dois terminais que vão aterrados, né, com os quais o curto é fechado aqui para que essencialmente você aterre e não haja nenhum ruído, sinal de áudio e tal. Você ligar a entrada diretamente ao terra para evitar ruído quando você não tem instrumento ou cabo de áudio conectado. São esses dois terminais com a seta que estão aqui no interior. Tá? Você tem variações, eu estou perdendo um pouquinho de tempo aqui explicando o conector, né? Para ficar mais claro quando a gente for ligar as coisas internamente ali e tal. Então, eu vou me basear naquele símbolo de esquemático primeiro, né, daquele circuito com válvula. Aqui você tem então a tela onde você vai desenhar o seu símbolo de esquemático. Você pode usar, né, letras, linhas e os pinos vão ser inseridos através desse ícone aqui, basicamente essa fileira aqui que você vai mais usar. Você pode mover as coisas, desenhar círculos e outras geometrias, mas eu vou usar essencialmente isso aqui. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar para representar o sleeve, né? Eu vou desenhar um retângulo mais ou menos aqui, assim, tá? Então, o sleeve é esse retângulo, tá? Que vai ter mais um conector aqui, então vou fazer esse cara aqui. Então, isso, né? Clicou aqui na linha, sai desenhando com o botão direito, tá? É interessante você fazer as coisas na medida do possível centralizadas aqui. Vou desenhar o meu tip aqui, então vou botar um Alt para eu poder botar um ponto aqui no meio. Deixa eu definir uma meia grade. Metade de 2,54 é 1,27, né? Você pode brincar com isso aqui. Então, aí se eu clicar no Alt, eu pego um ponto, veja que ele está travando aqui nos pontos principais, né? Aperto o Alt, consigo pegar um ponto intermediário. Aí eu quero fazer algo assim. Aqui, o que eu posso fazer é clicar Ctrl, botão direito do mouse, tá? Eu vou alterando a forma com que essa linha é colocada. Você viu que no começo, né, eu só conseguia desenhar linhas horizontais e verticais. Então, se eu apertar Ctrl e clicar com o botão direito do mouse na posição final, você vê que eu já consigo fazer uma linha diagonal e assim você consegue fazer outras variações. Tá? Agora eu estou nesse modo, então se eu apertar Alt aqui eu consigo clicar aqui no meio também. Lembrando que ali embaixo a gente viu que a tecla Alt, né, alterava ali para o
grid secundário para o grid menor. Vou jogar esse cara aqui, vou desenhar esse cara aqui. Eu estou fazendo curto porque eu vou colocar os pinos depois. E agora eu vou fazer os dois outros conectores. Deixa eu ver, acho que estaria bom. E o outro aí, o ESC para sair. E o outro mais ou menos na mesma distância aqui. Acho que fica razoável. Tá? Aí esses caras aqui vão ser os dois terminais internos. Deixa eu desenhar uma setinha aqui. Vou fazer da seguinte forma, então. Clicar o Alt, desenhar minha seta. Ok. Aí eu vou terminar aqui. Isso, tá? Agora eu vou colocar, né? Deixa eu salvar. Eu vou colocar os pinos, tá? Aí veja que eu seleciono o pino aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa interface, né? Você pode girar o pino. Eu fiz ele um pouquinho curto, porque daí eu posso encaixar aqui os pinos aqui por esse lado, né? Ó, eu não consigo acessar ali, mas se eu clicar Alt, eu consigo acessar a minha meia grade, né? Lembrando, né? Opções da grade estão aqui, então aqui se define o espaçamento da grade principal e o espaçamento da meia grade. Então vou girar o pino com essa orientação. Função, né? Se é só nenhuma função, ou se você tem um ponto de inversão aqui, né? Às vezes, lógica digital, você tem um NOT ali na entrada da porta, né? Como se fosse. Sinal de clock, clock invertido. A gente está fazendo circuito analógico, tá? Essa função vai ser a primeira aqui, nenhuma função. Aqui é o comprimento, tá? Length. Você pode fazer o pino mais comprido. Talvez acho que esteticamente fica mais legal. Vou usar esse mais comprido aqui. Aí a forma de mostrar é outro parâmetro importante aqui, né? Você pode mostrar esse display aqui o nome do pino e o nome do pad, né? Você pode mostrar essencialmente nenhum dos dois, só o nome do pad, só o nome do pino e ambos. Nesse caso aqui, eu vou deixar, acho que ambos, ok? Direção, né? Pode ser não conectado, input, output, né? In and out, né? Entrada e saída, power e assim por diante. Tá? Um monte de categorias aqui. Isso aqui é útil na uma coisa que chama ERC, né? Checagem de regras elétricas, eletrônicas que é feita no CAD aqui, no caso, e nesses tipos de CAD, né? Para ver se o esquemático do circuito, o circuito em si, satisfaz todas as regras do ponto de vista elétrico, né? Você também tem DRC, né, outros tipos de regras ali relacionadas com as dimensões físicas no PCB, né? Mas essa checagem elétrica, por exemplo, né, um exemplo bom se você não está tentando, por exemplo, se eu definir pinos como out, né? Então, mais de um pino aqui no meu símbolo ou no meu esquemático como saída, dá para imaginar que se é uma saída de sinal de tensão, eu não vou querer jogar duas saídas, né, e curto-circuitar elas no meu esquemático. Porque daí esses níveis de tensão, imagina que uma saída tem um nível de tensão, outra saída tem outro nível de tensão, é como se elas lutassem, né, entre aspas ali, para tentar impor o nível de tensão. Então, um tipo de regrinha, isso que eu mencionei aí, né, em que é interessante você, se o pino é um pino de entrada, né, vamos dizer um on-op, né, entrada inversora, entrada não inversora e saída. Então, isso é interessante você colocar, se é, né, alimentação, power, tal, colocar o que de fato corresponde ali para o software verificar essas regras elétricas aí, essas regras no comportamento de circuitos elétricos, vamos dizer assim, né? No nosso caso aqui, é um conector de áudio que pode ser tanto entrada, né, aí o sinal de áudio vai estar entrando aqui, indo para o resto do circuito, quanto o conector pode ser saída.
E aí, nesse caso, o sinal vai estar entrando ou saindo do pino. Então, eu vou deixar I/O, tá? E dessa forma aí. Agora, esse nível de troca aqui, né, swap level, é essencialmente o seguinte: ele é um número, né, incluindo zero, né, inteiro, né, e aí você, essencialmente, se ele for zero, tá, para cada pino que você está definindo aqui, você vai definir um nível de troca. E isso vai definir o quão ele é intercambiável com outros pinos do mesmo símbolo, né? Então, se você atribui zero, ele é único, né? Ele não pode ser trocado ali com outro pino do mesmo símbolo. Agora, se você colocar outro valor, né? Por exemplo, imagine esse pino é 1 e esse pino aqui eu coloco 1 também. Então isso significa que todos, tirando o zero, né? Todos os pinos que têm o mesmo valor são intercambiáveis entre si. Então, se fosse 1 e 1, esses dois pinos seriam intercambiáveis. Talvez esse. Bom, enfim, acho que aqui nenhum vai ser de fato intercambiável. Mas aí imagina que eu coloco também para ser intercambiável, só que com um nível 2 aqui, né? Nível de troca. Aí esses outros dois estão com nível de troca 2, enquanto os dois de cima estão com nível de troca 1. Então significa que os dois de cima podem ser trocados entre si e os dois de baixo que estão com nível 2 podem ser trocados entre si. Então você designa ali números que vão ditar, né, para cada conjunto de pinos ali qual o conjunto que pode ter pinos intercambiáveis entre si, vamos dizer assim. Olhando para esse símbolo que a gente está fazendo, pode parecer que isso não é tão útil, né? Mas pensa em coisas bem simples, né? O resistor, capacitor, né? O resistor não tem polaridade. Então você poderia no resistor lá botar os dois pinos com nível 1, né? Você não vai botar zero, porque um diodo sim, né? Um pino, sei lá, o catodo e o anodo você não vai querer trocar. Mas no resistor, então no diodo você teria lá, talvez, certamente os dois com nível zero, né? Enquanto no resistor, sei lá, os dois com nível 1 ou os dois com nível 2, tá? Espero que esteja razoavelmente claro isso, mas é importante é, essa capacidade de você, né, trocar os pinos, essa possibilidade aí é o que esse swap level, né, o nível de troca, representa. Aí eu vou colocar os meus pinos aqui. A gente consegue posteriormente mudar o nome dos pinos e dos pads, mas eu vou a princípio fechar aqui. Se eu agora vir e clicar num determinado pino e for no inspetor aqui, veja que eu tenho uma janela aqui do lado, né, eu consigo editar essas opções do pino. Eu botei por alguma razão swap level 2, deixa eu mudar isso aqui, porque isso aqui tá. Quando eu estava descrevendo, acho que eu. Aí eu vou deixar tudo zero. Entrada e saída. Veja que está escrito aqui, isso aqui é o pad, tá? Vai ter uma conexão ali com o pad da placa de circuito. Mas o nome do pino, né, vai representar algo que talvez seja mais indicativo aqui do que o pino faz, né? Por exemplo, a entrada inversora e não inversora de um op-op, né? Você vai colocar o menos, o mais e assim por diante. E nesse caso aqui, talvez seja interessante, sabe que seria possível fazer o seguinte, para esse caso aqui, deixar todos os nomes invisíveis, porque do desenho, né, isso aqui é um símbolo que representa a ponta do conector que a gente está usando aqui, e isso aqui é o símbolo que representa o sleeve. Então, do desenho você já tira que isso é o conector da ponta e esse é o conector do sleeve. Eu poderia aqui botar aqui, por exemplo, chip, tá? Para esse cara. Opa, eu troquei, que eu selecionei lá de baixo. Esse aqui seria o sleeve. Vou botar só SLV. Eu usaria. Tá? Esse aqui seria o chip. Esse aqui eu poderia chamar de. Para o meu propósito aqui, ele vai ser o que vai jogar o chip para o terra, né? Então, chip ground, alguma coisa assim. Pode usar em português, não tem problema nenhum, né? E aqui o sleeve GND, né? Por exemplo, que isso indica o que cada pino faz, né?
E aí, dependendo da forma como você põe o pino, você pode mexer um pouco nessa questão de onde isso daqui aparece. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim. Eu acho que é bem razoável esses nomes não aparecerem no símbolo do esquemático, porque o desenho indica, né, onde você encaixar o pino aqui, a ideia é que isso aqui seja a parte que levante, né? Mesma coisa, o sleeve se afasta um pouco aqui desse outro cara aqui, quando o pino entra nesse cara. Então, ou seja, você sabe o que é a ponta, o que é a, o sleeve, né? E os terminais internos aqui quando o pino entrar. Então, a gente pode deixar essas coisas invisíveis, ou seja, deixar visível só o pad. É, acho que nesse caso aqui é interessante fazer isso. Então, em vez de ambos, né, como a gente tinha configurado lá no começo, esses caras aqui, então vou deixar só o pad aqui, só o pad aqui, e aí eu tenho um símbolo funcional aqui, né? E o último passo é você colocar um nome para o componente que vai aparecer no layout lá. Para colocar o nome, primeiramente, a gente vai usar o texto aqui e você usar esse sinal de maior aqui, né? Antes de colocar o nome, vou botar name aqui. Quando você coloca esse sinal aqui, isso diz para o software, né, que esse nome vai ser substituído uma vez que aquele componente for instanciado. E daí, quando a gente der um nome lá associado com o objeto lá na hora de fazer as últimas etapas, né, o perímetro e o modelo 3D e tudo mais, a gente define um nome e esse nome vai ser, mas na verdade esse nome vai ser substituído na hora que o componente for chamado, né, você clicar nele para inserir no esquemático. Então deixa isso aqui como uma variável, digamos assim, né? Esse símbolo de maior aqui deixa isso aqui como variável e fica dessa forma. E é importante você botar, a gente não tinha comentado até agora, né? Mas você tem camadas aqui. No layout vai ficar claro o que as camadas fazem, né? Então, por exemplo, máscara de solda, o pad, né? O furo, então furo para se for um componente through hole. Aqui você também tem camadas, né? Por exemplo, uma camada só para os símbolos. Veja que está tudo em vermelho. A gente está, né, colocando tudo nessa camada de símbolo, a não ser o pino que está nessa camada verde. Mas agora para colocar o nome, a gente quer colocar isso na camada correta. Veja que tem uma camada de nomes aqui, né? Tem outras camadas para outras funções, e você pode ter um valor, né? Potencialmente, acho que aqui o conector não vai ter muito um valor, mas, por exemplo, se fosse um resistor, né? Então você vai, sei lá, nome resistor e o R1, se for dessa forma variável com sinal de mais, né? O prefixo R, e daí você vai instanciando, vai R1, R2, R3, dessa forma que funciona, mas o valor, sei lá, você vai especificar ali, né? Então, 100 R, né? 100 ohms, 1K, o que seja o valor. Aqui, vamos colocar, acho que ele não vai ter muito propósito aqui, mas só para dar o exemplo, né? Tudo bem, acho que aqui vai ser mais significativo o nome. De novo, a gente pode definir o prefixo lá no final, na hora de criar o componente na etapa final. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Aí você pode brincar com as ferramentas aqui, né? Vou apertar o Alt para conseguir acessar o meio grid que eu defini. Acho que tá bom, tá, esteticamente tá bom. Bem, pessoal, vamos desenhar mais um símbolo de dispositivo, né? Para tentar se familiarizar mais com essa interface de desenhar símbolos, ok? Eu pensei que a gente podia desenhar o segundo símbolo aqui, que é esse componente que é uma chave 3P DT, né? Isso aqui significa em inglês, né? Acho que triple double throw. É uma chave de 3 polos e 2 jogadas, 2 posições, né? Vamos para entender como esse cara funciona. Ele tem um mecanismo interno que fecha o contato aqui entre fileiras, né, adjacentes de pinos.
Mas vamos dar uma olhada na versão mais simples desse carinha aqui, que é a chave SPDT, né? Então, ou seja, é uma versão da 3PDT com só uma fileira de pinos, né? Essencialmente, essa aqui é do tipo toggle, né? Toggle switch. E aí seria single pole double throw. Tem alguns dos circuitos que estão nos esquemáticos que eu passei para vocês que tem chaves SPDT, 2PDT e 3PDT. Então, para se familiarizar com isso aqui é interessante, né? Aqui basicamente é o seguinte: quando você vira a alavanca aqui em cima, né? É, digamos, você seleciona o curto entre um par de terminais aqui. Então, se eu não me engano, quando você vira a chave para para a esquerda aqui, né, você fecha o curto entre esses dois terminais aqui da direita. Então, entre esse terminal e esse terminal. Ao passo que quando você vira a chave para a direita, né, você fecha o curto entre esse par de terminais. Posso estar trocando aqui a ordem, mas se fecha o terminal da esquerda ou da direita, mas o ponto é que numa posição, né, você fecha o curto aqui e aqui fica em aberto, e na outra posição você fecha o curto entre esses dois terminais e aqui fica em aberto internamente, né? A chave 3PDT nada mais é do que uma versão em que isso acontece simultaneamente, né, para três fileiras de chaves. Então, nesse caso aqui não é uma chave do tipo toggle, né, é uma chave do tipo foot switch, que você pisa nesse botão ou aperta ele, e isso é normalmente usado para pedal de guitarra. O guitarrista pisa nesse pedal para acionar ou desacionar o pedal, né? Mas cada vez que esse botão é acionado, né, você alterna entre fazer um curto, né? Isso vai valer para cada uma das três fileiras aqui na vertical, mas vamos considerar essa fileira. Então é como se cada fileira atuasse independentemente uma da outra, né? Mas o que vai acontecer para uma vai acontecer para todas elas. Então, vamos considerar esses três pinos aqui mais da frente, né? Então, se você pisou uma vez, até alguns detalhes do mecanismo aqui interno são mostrados, né? Você tem uma mola, o botão aqui que aciona uma alavanca. Então, a alavanca, hora vira para lá, hora ela vira para cá, e ao virar, né, ela literalmente aciona uma chave mecânica que coloca em curto, né, os condutores do meio e o da direita, e quando você aciona ela novamente, ela coloca, imagina, né, essa gangorra vira para o outro lado, né? Então, pensar dessa forma, né, esse haste metálico aqui de baixo como uma gangorra, que hora ela vira para cá, hora ela vira para cá, e daí, quando ela está, digamos assim, né, como se tivesse uma pessoa aqui do lado direito da gangorra, você fecha um curto entre os terminais do meio e da direita. Quando ela está na outra posição, ela vira para cá, né? O curto estaria entre o terminal da esquerda e o central. E daí o terminal da direita vai estar em aberto, né? Então sempre você vai ter dois terminais em curto entre si e um em aberto. Explicando mais ou menos o mecanismo de funcionamento, acho que aqui essa figura representa até melhor isso que eu estou falando, né? Você tem a fileira central, tá? E daí numa posição 1 aqui, você vai ter o terminal central curto-circuitado com o terminal de baixo, né, para cada uma das três fileiras. Na outra posição, então acionou o botão novamente, o terminal central vai estar curto-circuitado com o terminal de cima internamente aqui e em aberto, né, com relação ao terminal de baixo. Mesma coisa aqui, né? Quando o central está curto-circuitado com o terminal de baixo, ele fica em aberto com relação ao terminal de cima. Tá? Acho que deu para pegar a ideia aí, né? Você fecha uma chave num estado ou no outro, uma chave mecânica. Quando você quer acionar, você quer através de uma clicada de botão, uma pisada, um acionamento, alternar simultaneamente chaves, né, para diferentes partes do circuito. Então você tem essas variações aí da chave SPDT. Também tem outros tipos de chave, tá? Mas isso aqui então é o dispositivo em si.
como é que esse dispositivo é normalmente representado no circuito. A gente está fazendo símbolo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Chave SPDT, 2PDT, 3PDT. Então, normalmente você tem uma representação assim, que o pino central é colocado na esquerda, para cada uma das fileiras. Então, cada conjunto aqui representa uma das três fileiras, né? Veja, né? Correspondência, né? Pino central é o 2, ora ele vai estar curto-circuitado com 1, ora ele vai estar curto-circuitado com 3. É o que a gente vê aqui em cima. Aqui embaixo acho que os números não estão correspondendo, mas pensa nessa parte de cima aqui, né? Ora o terminal central, que é o 2, ele vai estar fechado aqui com 1, aí essa chave está nessa posição, né? Ora, ele vai estar curto-circuitado com 3, então ele viraria para baixo, mas o símbolo de qualquer forma é esse aqui. Então vamos tentar desenhar algo parecido com isso daqui. Lógico que aqui embaixo, em vez de 2, 1, 3, a gente vai ter 5, 4, 6, né? Nesse cara aqui do meio. Tá? Então, em vez de 2, 1, 3, 5 aqui, e 4 e 6, e aqui embaixo a gente, portanto, teria 8, né, 7 e 9, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá, vamos criar um novo símbolo, algo que eu não comentei da outra vez, né? Você pode, nessa hora de criar um símbolo, importar um símbolo já existente, que você aproveitou de uma biblioteca. Isso pode ser muito útil se você quer fazer uma variação, né? Isso pode ser feito com símbolo, com perímetro. Então você quer recauchutar e reaproveitar um símbolo e fazer uma versão, sei lá, talvez mudando um parâmetro, alguma coisa. Mas nós vamos criar do zero. Vou chamar aqui de 3PDT, nós vamos fazer uma chave 3PDT. Alguns de vocês talvez vão ter que fazer chaves SPDT, DPDT. Mesmo essa 3PDT, se está especificado no trabalho que é para fazer essa chave, né, desenhar essa chave, símbolo, perímetro, pacote, etc., né, componente, eu espero que você não aproveite a minha versão. Você vai ter que fazer sua própria versão. Mas beleza, então eu vou desenhar aqui. Talvez fazer a chave central, que seria a 5, 4, 6 aqui no meio. Eu vou começar fazendo o desenho, tá? Opa, deixa eu mudar de camada. A gente estava na camada de valores. Quero colocar na camada de símbolos. Mas algo nesse sentido assim aqui. Eu vou desenhar círculos. Eu vou desenhar um círculo aqui, para ser mais ou menos aquele contato que a gente colocou. Isso daqui, acho que eu consigo alterar aqui. Isso é a largura da linha. O raio, talvez eu vou deixar um pouquinho menor aqui. 0,5 milímetros, vamos ver como é que fica. Acho que tá bom. E talvez a posição, se eu jogar ele um pouquinho para a esquerda, vamos testar aqui o que eu consigo fazer aqui. Para depois isso ficar um pouquinho melhor. Talvez 2,4. Veja que é, você consegue alterar os parâmetros aqui na inspeção à direita, como a gente tinha mostrado, né? Então 2,4, talvez um pouquinho mais, que vai ser 2,0, tá? Então fiz isso. Aí próximo passo, liberar a grade, tá? Para fazer uma grade que tem o controle um pouco mais fino, então 0,254, talvez dar um zoom um pouquinho maior aqui. Eu já estou no modo certo, né? Então vou apertar a tecla Alt. Acho que aqui está mais ou menos bom. O outro círculo entraria aqui, né? O raio eu quero que seja minha posição. A gente viu que era 2,0, não ficava bom. Para minha finalidade, acho que já vai ficar mais ou menos claro o que eu quero fazer aqui. E aí eu vou terminar desenhando mais um terminal aqui de saída e outro terminal aqui embaixo. Acho que está razoável, né? Que estou indo mais rápido, está mais fácil, né? Uma coisa que você pode fazer agora, como são três, né? Agora deixa eu fazer uma coisa que eu vou voltar a minha grade. 1,27.
Copio. Talvez eu possa até deixar um espaço maior. Copiar novamente. Veja que o centro está aqui, né? Vou tentar deixar tudo centrado, como eu disse anteriormente. E ela tem uma linha central. Vejamos aqui, você tem uma linha tracejada central aqui. Deixa eu pensar aqui que camada que eu deixo isso. Acho que se eu deixar na camada de nomes, por exemplo, ficaria numa cor legal. Acho que não teria muito problema. O nome normalmente aparece, né? Informação. Acho que não alteraria nada. Aí eu vou colocar uma linha, ela parte do centro aqui, de cima até o centro de baixo. Qualquer coisa depois eu mudo a camada desse objeto aqui. Ele é só estético, né? Não tem muito. Em vez de linha contínua, eu vou colocar traços curtos. Fica mais parecido com o design. Beleza, aí acho que ficou aqui, parecido. Eu vou usar um artifício aqui, tá? Salvar, para colocar os terminais, para ficar um pouquinho mais a enumeração, né, o nome do, dos pinos. Eu vou fazer o seguinte, lembra que tem a opção de você rotacionar aqui a função, e o comprimento eu vou deixar sem comprimento. Aí eu ponho o pino diretamente aqui em cima de cada uma dessas hastes aqui, desses terminais. Eu quero mostrar aqui, acho que tudo, né? E aqui com relação à entrada e saída, né, se a gente pensar um pouco, né, na chave aqui o sinal que vem de um lado ou do outro, ele pode estar vindo de ambas as direções. Então não importa, agora os pinos não são intercambiáveis, então lembrando de quando você não pode trocar um pino com o outro, né, outra posição com um resistor, por exemplo, você deixa zero. Então vou sair colocando os valores, depois a gente edita aqui. Espera aí. Antes de fazer isso, deixa eu ver como é que. Deixa eu editar o primeiro e ver como é que ficaria melhor aqui. Por exemplo, se eu colocar um ângulo de 90 graus, se eu girar aqui, isso. E daí esse aqui, por exemplo, vai ser o pino 2. Acho que assim fica bom. Vamos fazer outro aqui. Acho que ele guarda a configuração, né? E aqui, acho que nessa posição que ele colocou aqui, para mim tá ok. Talvez eu mudaria um pouquinho a distância. Aí você pode ir brincando, né? Inspeção e alterando aqui, ó. Veja, quando eu altero para zero aqui, ele puxa mais próximo aqui, né? Questões mais estéticas aqui. Então, veja, né? Eu deixei só o pad aqui, o pino como sendo uma bolinha mesmo, né? E a haste eu mesmo optei por desenhar, porque se vocês lembrarem do outro símbolo que a gente fez, que foi o do Jack Mono lá, o J10, ele quando eu deixava o nome ele ficava em cima da linha. Então às vezes você colocar a bolinha aqui e mexer com esses ângulos, né, aí você consegue colocar na posição que você preferir aqui, o nome, né? Eu vou substituir o nome, lembrando, né? Ó, como é que ele está aqui. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Mas 2, 1 e 3, né? A fileira da esquerda ali do 3PDT, né? Então, vou designar aqui o nome 1, designar aqui o nome 3, e acho que dessa forma fica ok. Então, vou fazer assim. Então, mais um aqui, vou alterar depois. Como eu estou mudando os nomes, todos estão com. Veja que o nível de troca aqui, o swap level 0 aparece em todos. I/O, né? Entrada e saída, I/O.
aparecem todos. E vou trocar aqui, ó. O que eu fiz foi botar 90 graus esse cara aqui e depois girar a orientação do texto assim. E esse aqui seria, vamos ver aqui, vou ter que puxar aqui meu desenho. Se a gente fez em cima 2, 1 e 3, agora vai ser 5, 4 e 6. Né? O 5 é o central, que seleciona, pode curtir que está com parte de cima ou de baixo. Então agora seria 5. Então esse cara aqui é 5. Ok? Está orientado do jeito que eu quero. Vamos fazer a mesma coisa com esse cara aqui. 90 graus aqui, 90 graus na orientação do texto. Aqui nesse caso eu estou vendo aqui que seria 8, né? Porque 8 conecta com 7, ora com 7, ora com 9, o 5 ora com 4, uma hora está conectado com 4, outra hora está conectado com 6, então o central aqui da sua última fileira seria o 8. Beleza. Tem uma lógica aqui, né? E o 5 ele vai estar, então, hora com o que vem antes, né, que é o 4, e hora com o que vem depois, que é o 6. Então, nesse caso aqui, eu quero chamar esse cara de 4. Ele vai ser o pino 4. Tá? O 8 ele vai se conectar, né, a posição 1 posição 2. Na posição 1 ele vai estar conectado com 9, que é para baixo, e na posição 2 ele vai estar conectado com 7. Então, tem que ser aqui em cima 7 e lá embaixo 9. Veja se faz sentido isso, né? Então, como se fosse o símbolo, uma chavezinha, né? Que o pino central está sempre aqui na esquerda, ora ele está conectado com o pino de cima, ora ele está conectado, quando a chave vira, com o pino de baixo, né? Então, representa bem aí o, o, o que o dispositivo realmente faz, né? Aí a gente quer colocar nomes aqui, né? Vamos voltar aqui para a camada de nomes, fazer exatamente o que a gente fez aqui, deixar isso para ser designado na hora de instanciar, né? Vou colocar ele mais ou menos. E daí, lembrando de mudar aqui a camada, né? Trabalha com camadas. Aí o valor, né? Então, um símbolo para o jack de áudio, né? A gente fez. Um símbolo para a chave 3PDT. Né? Depois nós vamos desenhar o perímetro. Tá? Ok, pessoal, então é isso, tá? Recapitulando, a gente criou dois símbolos, né? Um para o jack mono de áudio, J10, e um para o TSPDT. Vimos aqui como criar uma pasta para a biblioteca, criar uma biblioteca, criar os símbolos, utilizando as camadas, utilizando né, as geometrias aqui, círculos, linhas, para desenhar os símbolos em si e a forma de lidar com os pinos, né, que é bem importante aqui nesse caso aqui, os nomes e os valores. Então é isso. Obrigado pela atenção.